Bora ler a Bíblia hoje? 15 minutinhos, 1% do seu dia, para a gente dedicar ao Senhor na nossa leitura diária. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, né? Lucas escreveu esse Evangelho e nós já estamos no capítulo 10. De pouquinho, passos curtos, mas diariamente aqui, lendo, ouvindo, comentando, entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Às vezes, a gente só precisa de perseverança para destravar um pouquinho algumas coisas que a gente não entende. Às vezes você não entende hoje, mas na perseverança você continua ali, mais na frente você começa a linkar, começa a fazer ligações e vai fazendo sentido. E o fundamental, que é a presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos dando clareza. É Ele que conhece o íntimo do nosso coração, é Ele que nos dá capacidade de entendimento, né? Nós vamos ver hoje, a partir do versículo 21 do capítulo 10, algo sobre isso, sobre essa compreensão que muitas vezes não tem nada a ver com inteligência, não tem a ver com quantos cursos você fez, quantos livros você leu, quanto você tirava de nota na escola, não. Tem a ver com sabedoria. E sabedoria é algo que somente Deus pode nos dar. Por isso nós pedimos a presença dele, do Espírito Santo de Deus, para estar conduzindo esse nosso momento, hoje e sempre. Amém? Então vamos lá, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 21, que diz assim: Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esse trecho, que parece meio deslocado aqui nesse capítulo, ele fala disso que a gente estava falando aqui no momento da nossa abertura, de sabedoria, que não tem nada a ver com inteligência, né? O Senhor Jesus, ele fica alegre porque ele, olhando para trás, para tudo que tem sido feito até aquele momento, Deus teve misericórdia das pessoas menos instruídas. E o Senhor se revelou a essas pessoas menos instruídas, né? Quantas pessoas inteligentes, quantos mestres da lei não estavam sentados aos pés de Jesus, buscando, sabe-se lá o quê? Um milagre, uma cura, conhecimento, saber mais, investigar quem era Jesus, ou pegar Jesus com uma resposta que poderia comprometê-lo, para que pudessem prender Jesus. Existiam várias pessoas naquela plateia. Mas Deus tinha possibilitado aos menos instruídos, porém, com o coração verdadeiro, a entender, a reconhecer quem Jesus era, a entender o propósito de Jesus, a identificar que Jesus era o enviado de Deus. Nós já vimos que em várias cidades muitas pessoas não receberam Jesus, muitas pessoas não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, mas muitos conseguiram ter esse entendimento através do poder de Deus de se revelar para aquelas pessoas, embora menos instruídas, embora não tivesse inteligência apurada de estudos, de conhecimento da lei naquela época, porém, pessoas com o coração aberto e disposto
para receber o Senhor. Hoje não é diferente. À medida que o nosso coração ele vai se ocupando com outras coisas, ele vai se enchendo de outras coisas, vai faltando espaço para Jesus. E nós precisamos sempre estar pedindo ao Espírito Santo para que esteja fazendo faxinas dentro de nós, tirando aquilo que impede que tenha espaço suficiente para Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa agenda. Então é isso que esse trecho fala, da alegria do Senhor Jesus em ver que algumas pessoas estavam entendendo. Eu também me alegro quando eu vejo algumas pessoas destravando, porque eu concordo que a leitura da Bíblia ela não é fácil, principalmente quando você nunca teve um acompanhamento, uma experiência de estudo bíblico, quando você simplesmente decide abrir a sua Bíblia na primeira página e começar a ler. Eu entendo que é difícil, para mim foi assim, mas quando você percebe uma sede em alguém, uma pessoa que às vezes não entende, mas quer buscar, né, quer compreender, né, você sente essa alegria. E eu imagino que foi a mesma alegria que Jesus sentiu. A alegria de você ver que aquela pessoa entendeu o que faz sentido, o que é o principal, o que deve ser a tua prioridade. Aquela pessoa entendeu o que é a coisa mais importante do mundo. E isso nos alegra. Nos alegra porque é algo que está acima da nossa capacidade. Se a gente pudesse rachar a cabeça das pessoas, né, principalmente daqueles que a gente ama, e colocar certas informações lá dentro, mas não dá. Vão ter pessoas que vão ler, reler e não vão destravar, não vão ter um entendimento, né, de o que isso aqui é, do que isso aqui representa, do tesouro que isso aqui vale. Mas quando a gente enxerga pessoas que entendem isso, e só o Espírito Santo pode dar essa revelação, a gente fica muito alegre. E eu acho que foi essa mesma alegria que o Senhor teve, né? E ele louva a Deus por isso. E eu louvo a Deus por você que está assistindo esse vídeo, por você que tem permanecido fiel na leitura da palavra. Continue, persevere. Isso aqui é um alimento muito precioso. É um alimento que vem do próprio Deus. Você tem na sua casa à disposição, muitos não têm a Bíblia à disposição. Muitos nem podem ter uma Bíblia no seu país. Então usufrua desse alimento precioso. Amém? Mas continuando, no meio daquela multidão toda, né, que Jesus estava falando, tinha um mestre da lei. Um cara estudioso, né? Alguém apurado nas escrituras sagradas. Lembra que naquele tempo só tinha o Antigo Testamento, né? Naquele tempo só tinha o Antigo Testamento. E não existia assim papel, Bíblia. Eram rolos de pergaminhos. E era muito difícil você ter várias cópias, porque isso tudo era feito à mão. Então existia um rolo ali na sinagoga deles, que era a igreja deles. E aquele rolo ele era lido todos os sábados, pegava-se um rolo de algum livro do Antigo Testamento e lia-se um trecho. Então, nem todo mundo tinha acesso a esses manuscritos. Mas os mestres da lei, sim. Eles guardavam esses manuscritos, liam, reliam, estudavam. Era como uma profissão, né? Era algo era uma dedicação muito grande. E esses mestres da lei, judeus, eles ficavam doutores nesses assuntos e eles estavam no meio daquela multidão ali, escutando o que Jesus falava. Como eu disse a vocês, não sei se por curiosidade ou para pegar Jesus em uma resposta que pudesse comprometê-lo. E foi isso que aconteceu nos versículos que nós vamos ler a partir de agora. Versículo 25 diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha que pergunta interessante. Você certamente já se fez essa pergunta. O que a gente deve fazer para conseguir a vida eterna?
Aí no versículo 26, Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Jesus disse isso porque ele sabia que aquele homem tinha as Escrituras Sagradas à disposição dele. Ele sabia que aquele homem conhecia muito bem as Escrituras Sagradas. E aí, no 27, o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem recitou passagens do Antigo Testamento, né, Deuteronômio, resumindo o que os 10 mandamentos dizem. Você lembra dos 10 mandamentos? Lá em Êxodo, capítulo 20, tem lá os 10 mandamentos que, se você analisar bem, os dois vão se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas, do primeiro mandamento até o 4º mandamento, né? Se resume nisso, amar a Deus sobre todas as coisas. E do 5º mandamento até o 10º mandamento se refere ao nosso relacionamento com o próximo. E se você amar o próximo como você ama a si mesmo, você vai estar cumprindo aqueles 6 mandamentos, os últimos 6 dos 10 mandamentos, né? Então ele falou isso, olha, para conseguir a vida eterna, basta eu cumprir toda a lei. O que é impossível, tá, gente? É impossível cumprir toda a lei. Nós somos falhos, nós pecamos até em pensamento, né? Nós não conseguimos adorar a Deus como Ele merece. Nós não conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós não temos o nível de amor que Deus tem, a ponto de entregar o seu único filho por pecadores como nós. Mas vamos continuar a nossa leitura, porque o sentido do texto não é esse. O sentido aqui desse trecho que nós estamos lendo vai ser o seguinte: a partir do verso 29, diz assim: porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, ou seja, para não ficar feio para ele, perguntou: mas quem é o meu próximo? Ele já tinha dito: a lei, para ser salva, para conseguir a vida eterna, basta eu cumprir a lei. E o que a lei diz? Olha, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha mente, com toda a minha alma, e amar ao meu próximo como a mim mesma. E aí Jesus diz: pois pronto, faça isso e você viverá. E aí o próprio mestre da lei, que era alguém que conhecia tudo na ponta da língua, pergunta: mas quem é o meu próximo? Viu como inteligência no reino de Deus não traz muita vantagem? Esse homem sabia tudo, de cor e salteado, mas não sabia aplicar. Ele sabia que para conseguir a vida eterna precisava cumprir ali toda a lei, precisava cumprir esse mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo, mas ele não sabia quem era o próximo. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus responde com uma parábola. Parábola é uma forma de contar uma história com outros personagens, com outra situação, quando você quer trazer um ensino, né? Quando você quer trazer uma moral, uma lição. E aí você conta uma história, uma parábola, né? E essa parábola vai ser uma famosa parábola chamada Parábola do Bom Samaritano. Já ouviu falar? Essa parábola, ela é sobre identificar quem é o meu próximo. Nunca mais esqueça disso. Vamos a ela. No verso 30, Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Olha só, gente, essa estrada de Jerusalém para Jericó
ela era famosa, porque famosa no sentido de ser perigosa, tá? Porque era uma estrada em que tinha muitos pontos desertos, que não tinha nada próximo. E os assaltantes, olha gente, naquela época já tinha, viu? Saqueadores, assaltantes, se aproveitavam disso para que quando mercadores passavam, pessoas que não estavam em caravanas, pessoas sozinhas, eles se aproveitavam e assaltavam essas pessoas. E aí, no verso, ainda no verso 30, né, houve a informação de que os assaltantes acharam esse homem que vinha descendo de Jerusalém para Jericó e assaltaram ele, tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram como quase morto. O homem estava ali jogado, nu, desfalecido. Mas, no verso 31, diz: acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Olha só, um sacerdote, como se fosse um padre, um pastor hoje, um homem de Deus. Alguém que conhecia muito bem as leis de Deus. Alguém que sabia que deveria prestar socorro, ajuda, auxílio. Mas ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ele não queria se contaminar com aquele homem que estava sujo de sangue. E na lei, né, havia essa questão desse ritual de purificação quando alguém pegasse em sangue. Ele não queria se comprometer com um homem estranho. Ele vira para o outro lado, muda de lado da estrada que ele estava andando e segue seu caminho. No verso 32 diz que também um levita passou por... verso 32. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Um levita era alguém que trabalhava dentro do tabernáculo, trabalhava dentro do templo onde eram feitos sacrifícios, né? No templo onde se adorava a Deus. O levita geralmente é associado aos cânticos, aos louvores. Também era alguém que conhecia muito a palavra de Deus e não prestou socorro. Mas no verso 33 diz: mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Olha só, um samaritano. Vocês lembram que eu já falei algumas vezes aqui sobre os samaritanos? A gente já mostrou um mapa, já mostrou que a região de Samaria fica bem no meio ali, e os judeus aqui embaixo, que quando os judeus tinham que subir para Galileia, eles passavam longe por outro caminho para não ter que passar por dentro de Samaria, porque eles não gostavam dos samaritanos. E vice-versa, os samaritanos também não gostavam de judeu. Quando Jesus mandou, a gente viu, acho que no vídeo de ontem, mandou os discípulos irem na frente dele preparando um lugar. Acho que não foi ontem, já faz um tempinho. Os samaritanos não quiseram recebê-los, porque viram que eles eram judeus que iam para Jerusalém, né? Existia essa rixa entre samaritano e judeu, porque o judeu, ele era descendente puro de Abraão, e os samaritanos, eles eram mestiços. Ele é uma raça descendente de judeus com outras raças. Então, os judeus não queriam se misturar com os samaritanos, com esses mestiços, né? Então, o que que acontece? O samaritano, aos olhos do judeu, era alguém que não prestava. Alguém que, sabe, alguém ruim. E olha quem que ajudou esse homem da parábola que Jesus fala.
E Jesus está falando essa parábola para quem? Para um judeu, um mestre da lei que perguntou a ele: quem é o meu próximo? Jesus usa essa parábola para dizer que o próximo do homem que estava doente, que estava espancado à beira da estrada, foi o samaritano. E aí vamos lá na nossa leitura, vamos continuar para a gente entender melhor isso. No verso 36, então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? O sacerdote, que é judeu igual a você? O levita, que também é judeu igual a você? Ou o samaritano? Verso 37, o mestre da lei respondeu assim: aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Percebe que no verso 37 ele nem diz assim, o samaritano. Não, ele diz assim, aquele que o socorreu. Jesus está dando um ensino sobre quem é o nosso próximo. Não só para o mestre da lei, mas para nós também. O nosso próximo, gente, é todo aquele que está precisando. Seja quem for. Às vezes a gente pensa que o nosso próximo é só o nosso parente, o nosso vizinho, os nossos amigos. Mas o nosso próximo pode ser alguém que você vai ver hoje e nunca mais vai ver novamente. O nosso próximo pode ser o nosso inimigo. O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja precisando de você. Seja quem for. Seja em que situação. O nosso próximo, ele vai ser alguém que precisa da nossa ajuda. E é isso que Jesus está dizendo. A lei diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Esse samaritano fez pelo homem assaltado aquilo que ele gostaria que tivesse sido feito para ele. E é assim que você tem que ter essa visão. É assim que nós devemos ter a nossa visão. De fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem pela gente, se a gente estivesse na mesma situação. Pense nisso hoje. Pense em quantas situações você agiu de uma forma em que você não gostaria que tivessem agido com você da mesma forma. Pense sobre isso, reflita. É uma parábola muito importante, onde Jesus nos dá esse ensino que ele deve ser diariamente praticado na nossa vida. Nós ficamos por aqui, mas amanhã a gente volta com mais 15 minutinhos. Te espero. Até amanhã. Fica com Deus.